Oi gente, tudo bem com vocês? Parabéns para quem terminou o PET 3, para quem tá com 1, 2 e 3 em dia, tá bom? Nós vamos começar o 4. Vamos procurar nesse PET número 4 não deixar acumular atividade. Vamos fazer atividade na semana, porque aí fica fácil. Você terminou aquela semana, você não precisa preocupar mais, vai fazer só na próxima, certo? Porque aí senão não fica tudo para fazer numa semana só e fica naquela correria para colocar em dia. E para quem teve dificuldade, não conseguiu colocar, vamos agora no PET 4 colocar tudo certinho, tudo em dia para não ter problema, certo? Onde é que a gente vai encontrar a semana 1 do PET 4 de História? Na página 61. Então vamos lá para o PET de vocês, página 61, certo? E o que a gente vai falar nessa semana 1? A gente falou sobre a independência da América Espanhola. A gente falou o PET 4 inteirinho sobre a América Espanhola, sobre como a América que fala o espanhol, que foi colonizado pela Espanha, ficou independente, certo? Tirando o Haiti, que era colônia francesa, mas que também a gente falou por causa da importância dos escravos. Agora a gente vai falar o seguinte, como esses países ficaram depois da independência. Tudo bem, a gente analisou o processo, eles foram lá, eles lutaram, teve participação popular, tiveram heróis, né? Os libertadores da América, como Simão Bolívar e São Martín, né? Que fizeram, assim, lutas e percorreram a América por independência. Mas e aí depois? Será que essas nações viraram grandes nações, defensoras da liberdade? Afinal de contas, eles eram um povo oprimido, não é? A metrópole oprimia esse povo, a metrópole tirou todas as riquezas daqui, tinha uma grande desigualdade social. Então não era para que virassem países na luta pela igualdade social, na luta pela democracia, na luta pela liberdade, mas não foi isso que aconteceu. Por que isso não aconteceu na América Espanhola? Porque apesar de ter participação popular, gente, os crioulos, eles eram a elite. Quem eram esses crioulos? Esses crioulos eram filhos de espanhóis que nasceram na colônia. E foram eles, na verdade, que organizaram e saíram à frente dessa independência. Então essa elite ela passou a dominar depois que todos esses países da América Espanhola ficaram livres. Essa elite ela passou a ser a dominação política e a dominação econômica. E essa elite, na verdade, não queria saber da população. Eles usaram a população na guerra, mas agora quem mandava era eles. E essa elite manteve a desigualdade. Essa elite, por muitas vezes, ela começou a brigar entre si. Em países como a Argentina e México, eles formaram os conservadores e os liberais e houve guerra civil. Então, um país em guerra civil, ele fica difícil de ter todo esse ideal de liberdade, de igualdade, de crescimento econômico. Não, a guerra ela destrói o país já estava fraco por conta da guerra de independência. Aí eles ainda começam a brigar entre eles, aí ficou mais bagunçado ainda, certo? Outra questão, teve um país que acabou se aproveitando dessa situação instável, dessas guerras civis, dessas discussões que estavam acontecendo dentro da América Espanhola, para colocar a sua dominação. Não era uma colônia, eles não criaram colônias, mas eles dominaram de forma política e econômica. Quem é esse país? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou com uma seguinte ideia, uma coisa chamada doutrina Monroe. E o que é essa doutrina Monroe? Essa doutrina, ela queria dizer o seguinte, a América para os americanos. Não vai ter mais colônias europeias, países europeus ou de qualquer outro lugar mandando aqui. Só que essa América para os americanos ficou uma coisa estranha, porque era a América para todo mundo que morava na América, ou era a América para os americanos dos Estados Unidos que iam dominar os outros países? Parece que era a segunda opção. Por quê? Estados Unidos, por exemplo, entrou em Cuba com a ideia de que ia proteger Cuba e Porto Rico, que seriam um protetorado dos Estados Unidos. Nós vamos proteger esses dois países de qualquer outra dominação. Mas Cuba e Porto Rico, na verdade, acabaram sendo lugares onde os Estados Unidos iam para explorar. Cuba, eles chamavam de o quintal dos Estados Unidos, tá? Explorava-se ali mão de obra barata, matéria-prima, tá? Mercado consumidor. Então, vocês estão vendo? Essa América para os americanos era como se tivesse assim, agora os países europeus não dominam mais aqui, mas os Estados Unidos dominam. Porque ele é maior, ele já está economicamente estável, politicamente estável. Então a ideia é,
vamos dominar a América, né? E com isso, gente, o que aconteceu? Continuou tendo desigualdade e os países não conseguiram se desenvolver, porque além deles estarem brigando dentro deles mesmo, né, um contra o outro ali dentro para dominar a política, eles ainda tinham os Estados Unidos que, bancando bonzinho, falando que estava protegendo a América, na verdade estava vindo explorar a economia desses países. Outro problema, indígenas e africanos foram os que foram mais explorados, e pelos ideais iluministas, eles estariam aí na busca de igualdade e liberdade. Só que não foi o que aconteceu. Por quê? Essa elite crioula, ela era dona de terras e ela era dona de escravos. Então, em muitos lugares, nem houve a abolição da escravidão, tá? Teve lugares que demorou muito para que essa abolição acontecesse depois da independência, apesar de ter virado uma república, apesar de ter virado lugares livres. E os indígenas, gente, tiveram as terras deles tomadas pelos fazendeiros, foram dizimados, foram mortos. Indígena, ninguém nem pensava em direitos de indígenas. Então, vocês conseguiram entender? Ficou livre? Ficou livre dos países europeus. Teve realmente liberdade, igualdade, crescimento? Não teve. Por quê? Porque ficou muito instável politicamente e continuou sofrendo domínio de outros países, né? Então, vocês conseguem perceber aí que, apesar de toda a luta, que foi válida, é claro, pois é uma luta por liberdade, depois que se tornou livre, ainda continuou tendo muitos problemas. Por isso não viraram assim países grandes, países economicamente grandes, politicamente estáveis, e sim viraram países que estavam devastados, que ainda tinha guerra lá dentro e que não, assim, priorizaram a liberdade e a igualdade social.